E os anjos, um chegou perto da minha irmã e o anjo colocou a mão na cabeça dela e o anjo fez o sinal de aprovação. E na mesma hora as vestes da minha irmã ficou toda branca. Tinha um conhecido meu que estava do lado e o anjo chegou perto dele e as vestes dele ficou imundas na hora. Ficou igual veste de mendigo e o anjo fez assim com o sinal de reprovação. E esse amigo, esse conhecido começou a gritar desesperado que ele ia ficar para trás. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui é o irmão Rafael Domiciano que está falando. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Então, eu vou estar colocando aqui o testemunho dessa irmã, onde ela viu o arrebatamento da igreja acontecendo, os anjos descendo até a terra para poder arrebatar a igreja. E tinha aqueles que estavam prontos e poderiam subir, e tinha aqueles, irmãos, que não estavam prontos para poder subir no arrebatamento, ou seja, foram reprovados. Eu já vi muito testemunho assim, irmãos, e todo mundo fala que quando o arrebatamento for acontecer, todo mundo que vê o arrebatamento vai querer subir, só que nem todo mundo vai estar pronto. E quando o arrebatamento terminar de acontecer, todos aqueles que ficaram para trás vão entrar, irmãos, num desespero muito grande. Por quê? Porque foram reprovados por Deus. É como se Deus falasse assim: você não pode vir morar comigo. Do jeito que você está, você não pode vir morar comigo. Eu não te quero aqui. É como se Deus estivesse falando isso. Imagina, irmãos, o desespero de todo mundo em ser deixado para trás. E a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, tem no capítulo 11, examine-se a si mesmo, só que ali está falando no sentido da pessoa analisar a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. E tem no capítulo 13 também, irmãos, que está escrito assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, colocando-vos à prova a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. O que seria, irmãos, examinar a si mesmo? Eu sempre coloquei aqui, irmãos, eu sempre ensinei aquilo que eu entendo, aquilo que o Espírito Santo me passa, que é a gente fazer um autoexame de consciência, irmãos, diariamente. Se a gente está em Deus, se a gente aceitou a Cristo como nosso Salvador, a gente tem que viver uma vida em santidade e obediência à palavra. Acima de tudo, colocando Deus em primeiro lugar, pedindo perdão para Deus todo dia, abrindo o olho, dando bom dia para o Espírito Santo, pedindo para que Deus abençoe a gente mais um dia, porque a gente trabalha, a gente estuda, mas Deus, irmãos, tem que estar sempre em primeiro lugar. Né? E a gente tem que viver ali uma vida de espírito, de oração, seja no trabalho, seja na faculdade, onde quer que seja, a gente tem que estar o tempo todo sintonizado com Deus. E o Espírito Santo ele vai se mover dentro da gente, vai nos instruir a andar em caminho plano, no bom e reto caminho que agrada ao Senhor. É assim que nós somos aprovados, irmãos, colocando Deus em primeiro lugar, porque não adianta Deus conhecer os nossos pensamentos até mais ocultos. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus mora em nós. O Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Espírito de Deus dentro do corpo, dentro do coração do homem. Então ninguém engana Deus, Deus esquadrinha nosso coração o tempo todo. Então não adianta, ele conhece o nosso pensamento mais oculto. Então deve ser a pior dor que o homem pode sentir, ser reprovado por Deus e não subir nesse arrebatamento. Por isso que a gente sempre fala aqui, irmãos, estejam prontos, estejam preparados, a trombeta vai tocar, quem estiver preparado vai subir. E examine-se a si mesmo aqui, fala, e eu coloco aqui mais no sentido diário, irmãos. Todo dia a gente fazer ali um autoexame de consciência, a gente acordar, dar bom dia para o Espírito Santo, fazer a nossa oração, colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando a trombeta tocar, com toda certeza, irmãos, quem estiver com a sua vida no altar vai poder subir. Vamos ver esse testemunho aqui por completo. Eu acabei de ver na internet agora um vídeo de uma criança descrevendo o mesmo sonho que eu tive. Que estava eu e minha irmã, era de dia, assim, o céu estava bem azul, não tinha nenhuma nuvem no céu. E eu sonhei que eu estava conversando com a minha irmã normalmente, e olhei para o céu, e naquele céu bem limpo surgiu uma nuvem de dentro para fora, como aquela nuvem estivesse saindo de dentro para fora, uma nuvem densa. E aquela nuvem, ela se posicionava à direita e se posicionava à esquerda, e ficava bem grande assim. E de dentro daquele vamos dizer, buraco, portal, onde aquela nuvem saiu, saíam milhões e milhares de anjos, e os anjos se posicionavam à direita e se posicionavam à esquerda, e aqueles anjos ficavam de pé ali,
prontos. E eu olhando aquilo, minha irmã olhando, a gente fito ali os olhos nos céus, e de repente no meio daqueles anjos eu vi só Jesus apareceu, ficou se posicionado diante daqueles anjos, eu vi só o formato das suas vestes, sabe? Aí de repente, irmãos, eu vi os anjos começaram a descer das nuvens e vir à terra, e vir até a terra. E os anjos, um chegou perto da minha irmã, e o anjo colocou a mão na cabeça dela e o anjo fez o sinal de aprovação, e na mesma hora as vestes da minha irmã ficou toda branca. Aí outro anjo, não era o mesmo anjo, outro anjo chegou perto de mim e também colocou a mão no meu coração, e a mão na minha cabeça, e fez sinal de aprovação, e minhas vestes, graças a Deus, ficaram brancas e resplandecentes. E tinha um conhecido meu que estava do lado, e o anjo chegou perto dele. Inclusive, já até passei essa mensagem para ele já. Graças a Deus, ele está firme com Jesus hoje. Mas esse anjo chegou perto dele e as vestes dele ficou imundas na hora. Ficou igual o veste de mendigo, e o anjo fez assim com o sinal de reprovação. E esse amigo, esse conhecido, começou a gritar desesperado que ele ia ficar para trás. E aí, irmãos, eu acordei. Eu fico emocionada porque assim, o Senhor tem falado conosco que Ele está voltando. E a gente tem que ficar atento, irmão, sabe? Ficar atenta. Mas se não voltar agora, não tem problema. A gente tem que ficar o tempo todo vigilante, como se ele fosse voltar agora à tarde, da madrugada, amanhã, sabe? A gente tem que ficar atento para a volta do Senhor Jesus, querido. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. E Deus tem dado sonhos, Deus tem dado visões, Deus tem falado, sabe? E nós temos que estar atentos, irmãos, porque assim, Deus fala, Deus não vai pegar ninguém de surpresa, Deus está falando, Deus está avisando, Deus está sinalizando. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar com você, se você está afastado, se você está desviado, volta para a presença do Senhor, deixa o seu pecado, se conserte, sabe? Porque essas coisas da terra não vai te levar a nada, sabe? Então é isso que eu queria falar para vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?